Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando aqui da onde parou, o Fanchio e o Zohao, junto com aquelas duas pessoas, vão caminhando em direção à porta, onde está escondido aquele fantasma dos sonhos. Mas então aquelas duas pessoas que estavam junto com o Fanchio e o Zohao acabam morrendo. Parece que esses dois não conseguiram sobreviver, mas eu espero que o Zohao consiga. Então ele vai olhando para o lado, e pelo que parece o Zohao tá tendo uma ilusão bem diferenciada. Do nada ele começa a fazer uns movimentos estranhos. Parece que o Zohao realmente se apaixonou pelo fantasma. O qual bonito deve ser esse fantasma para ele estar desse jeito. Mas então o Fanchio percebe algo no ar, e ele vê que o Zohao tá emanando aquela aura do mestre espiritual. E o Fanchio pensa se o Zohao também conseguiu se tornar um mestre espiritual. Provavelmente por conta dessa ilusão ele tá se tornando um mestre espiritual. E o Fanchio fica olhando pro Zohao deitado no chão. Então de repente ele acorda, e ele rapidamente já vai levantando, e então ele começa a gritar pra Fei-Fei não correr dele. Pelo que parece ele estava sonhando com a Fei-Fei, e ele percebe que ele conseguiu se livrar da ilusão, e ele pergunta pro Fanchio se esse é realmente o mundo real, e se ele conseguiu quebrar aquela ilusão, e o Fanchio fica olhando pra ele em silêncio, e o Zohao vai caminhando em direção ao Fanchio perguntando se é realmente ele, e o Zohao pede pro Fanchio deixar tocar nele, e o Fanchio fala pro Zohao que vai provar que ele é o verdadeiro Fanchio. Então o Fanchio começa a descrever o filme que ele estava assistindo anteriormente, aquele filme lá diferenciado, e o Zohao desesperado diz pro Fanchio que já é o suficiente, e pergunta se o Fanchio espiou o telefone dele, e o Zohao acaba caindo em cima do corpo daqueles dois. Então ele começa a levantar, e ele percebe que os dois já foram de arrasta pra cima, e ele pergunta pro Fanchio se aqueles dois não conseguiram sair da ilusão, e o Fanchio diz que foi isso mesmo que aconteceu. Então ele começa a empurrar a porta, e os dois finalmente vão saindo daquele lugar. E enquanto eles vão saindo, aparece uma luz bem forte, e então eles são teleportados para o mundo real, e o Zohao fica todo empolgado falando que eles finalmente conseguiram sair, e o Fanchio diz que esse é realmente o mundo real, enquanto olha para os fantasmas, e ele pergunta para o Zohao se ele conseguiu evoluir espiritualmente, e o Zohao fica sem entender o que ele está falando, e diz que ele estava sentindo uma sensação estranha quando ele estava na ilusão agora há pouco, como se não apenas os 5 sentidos dele, mas também a força dele se aprimorou, e o Fanchio pergunta qual é a habilidade dele, e o Zohao diz que não consegue sentir a habilidade dele, e que o Wang tinha dito que toda pessoa que ilumina espiritualmente tem uma habilidade, e o Zohao se pergunta se ele é um fracassado, e ele pergunta qual é a habilidade do Fanchio, e o Fanchio fica em silêncio por um momento, então ele diz que a habilidade dele é prever o futuro, e o Zohao fica impressionado e diz que não é à toa que ele sabia o caminho a se seguir quando estava no mundo dos fantasmas, e que ainda o Fanchio sabia sobre o fantasma escondido na passagem segura. Então Fanchio pensa se realmente existe uma organização de mestres espirituais nesse mundo, em comparação com a habilidade de gerar sofrimento, prever o futuro é mais propício a aumentar o valor de obter mais recursos dentro da organização, e que se ele ganhar prestígios nessa organização, pelo pessoal pensar que ele consegue prever o futuro, ele vai conseguir ficar mais forte e por fim acabar com todos esses fantasmas. Todos esses fantasmas, mas em primeiro lugar ele vai querer acabar com a esposa dele. Então ele diz que na percepção dele, o hospital psiquiátrico de Qinshan está integrado ao departamento de vendas. Mas por que ele não consegue ver? Será que se o reino misterioso se fundir com a realidade, ele será bloqueado por um cenário real? Felizmente o que ele encontrou dessa vez foi um fantasma que cria ilusões e que não tinha muito poder de ataque. Mas e se da próxima vez a saída estiver bloqueada por uma criatura mais forte? Se isso acontecer, eu temo que ficaremos presos e morreremos lá mesmo. E diante de uma criatura muito forte, mesmo que eu tente mais de 100.000 vezes voltando no tempo, tudo isso será inútil. E ele pensa que além disso, o Zohao iluminou a sua espiritualidade, e com isso ele se tornou um mestre espiritual. Então por que ele não consegue ver esses fantasmas ao redor? E então Fanchio pergunta para ele se ele consegue ver algum fantasma, e o Zohao fica procurando e diz que não tá vendo nada. E o Zohao pergunta pro Fanchio onde é que tá esses fantasmas, e diz que talvez o Fanchio deve ter se enganado, e o Fanchio diz que talvez tenha confundido o pássaro com o fantasma, e ele pensa que, se é possível, mesmo que a espiritualidade esteja ligada, o Zohao não consiga ver esses fantasmas, e o Fanchio consegue enxergar um fantasma bem em cima do Zohao, e ele pensa que talvez seja porque o Zohao é bem fraco agora, e espera que haja pessoas além dele que possam ver esses fantasmas no mundo real, e ele fica pensando ali por um tempo, e então o Zohao fala pro Fanchio para eles irem embora dali, mas na mente dele ele pensa que não tem a capacidade de despertar, mas que a habilidade do Fanchio é tão roubada que ele consegue prever o futuro, e pensa que sente muita inveja do Fanchio, e que vai ser um problema se o Fanchio tiver que carregar ele, e ele se pergunta por que a habilidade dele não aparece. Então o Fanchio e o Zohao vai caminhando, então o Fanchio toca no assunto e pergunta pro Zohao como é que ele fez para sair daquela ilusão que o fantasma tinha criado,
E o Zahal disse que não fez nada demais, que apenas seguiu a instrução que o Fanchil deu pra ele, e que ele se concentrou e fez de tudo para que ele se imaginasse dentro daquele filme, e o Fanchil pensa que da primeira vez ele foi o único que sobreviveu, e então aquele fantasma com um olho grande apareceu, e nas vezes seguintes ele se mandou de arrastar para cima antes que todo mundo terminasse a ilusão, e então o fantasma do olhão não teve tempo de aparecer, mas que dessa vez eles conseguiram sair da ilusão, mas o fantasma não apareceu, então provavelmente o Zahal fez alguma coisa. Então o Fanchil pergunta por que o Zahal estava beijando e abraçando o ar quando ele estava sonhando, e o Zahal fica envergonhado e pergunta se ele estava fazendo movimentos, e o Fanchil diz que o Zahal não só fez movimentos como estava fazendo sons estranhos também, e o Zahal fica desesperado dizendo para o Fanchil parar de falar, e ele diz que isso é muito desconfortável, e o Fanchil diz que só está tentando supor, porque a falta de habilidade do Zahal deve ter alguma coisa a ver com isso. Então o Zahal diz que vai contar, mas é para o Fanchil prometer que não vai dizer para ninguém, e o Fanchil concorda. Então ele diz que não aconteceu nada de especial assim, e que ele manteve os olhos dele fechados desde quando ele entrou na ilusão, e que na mente dele só tinha a imagem daquela professora do filme, e a professora começa a provocar ele, e ele começa a ficar nervoso, e a ilusão da professora diz pro Zahal ficar ali e acompanhar ela, e o Zahal contando pro Fanchil diz que um tempinho depois ele estava escutando os barulhos estranhos e assustadores, e que também algumas mãos frias estavam tocando o corpo dele, e naquele momento ele lembrou do que o Fanchil disse para ele, para que ele desviasse a atenção dele a qualquer custo. E o Fanchil pergunta se o Zahal resolveu o problema com as próprias mãos dele, se é que vocês me entendem. E o Zahal diz que aquilo só foi uma medida de emergência para desviar a atenção dele, então ele teve que fazer aquilo, senão ele ia de arrasta para cima. E o Fanchil, escutando a história, fica em silêncio sem saber o que dizer. E ele diz que naquele momento que ele estava desviando a atenção dele, aquela coisa assustadora começou a sair da sala, e então a sala de repente ficou mais agradável, e a ilusão daquela professora começa a voltar ao normal, e ela vai tocando na mão do Zahal, e então aquela professora acabou se tornando a Fei-Fei, e a Fei-Fei vai se aproximando dele perguntando se ele não vai levar a aula a sério, e o Zahal não aguenta, então ele abre os olhos, e ele pergunta o que a Fei-Fei tá tentando fazer ali, e o Zahal começa a ficar descontrolado, mas então a Fei-Fei encosta na mesa e ele fica olhando pra ela, e ele vendo aquilo não aguenta e já vai pra cima da Fei-Fei, e ele pergunta que homem conseguiria suportar isso, que nenhum homem conseguiria resistir àquela provocação, e então ele agarra a Fei-Fei, e naquele momento ele lembra do que o Fanchil tinha dito pra ele, que era pra ele tocar nas almofadas da Fei-Fei pra ver se era verdadeiro ou se era silicone, e ele diz que só olhando não vai conseguir perceber, e que ele vai ter que apertar primeiro e tirar as conclusões depois. E parece que agora ele descobriu se era verdadeiro ou não, e diz que é a coisa mais macia que ele já tocou na vida dele, então ele vai fazendo biquinho pra poder beijar a Fei-Fei, mas como ele tá com os olhos fechados ele não consegue ver o monstro que tá na frente dele, e ele acaba beijando a Fei-Fei mesmo assim. E o fantasma da Fei-Fei pergunta se o Zahal não tem medo dela. Então a Fei-Fei pega pelo braço do Zahal, e o Zahal não quer abrir os olhos de forma alguma, e a Fei-Fei fica rindo dizendo que vai devorar ele, e o Zahal contando pro Fanchil diz que ficou com muito medo naquela hora, e que ele sentiu que a vida dele fosse acabar ali mesmo, e o Fanchil pergunta então como é que foi que ele saiu daquela situação, e então o Zahal começa a empurrar a Fei-Fei, e ele vai segurando nos ombros dela, e diz que seria muito humilhante morrer assim, e que ele não poderia desperdiçar a vida dele desse jeito, e mesmo que seja só uma ilusão, ele sempre quis ficar com a Fei-Fei, então ele poderia realizar o desejo dele antes de morrer, e o fantasma da Fei-Fei fica desesperado falando pro Zahal soltar ela, e o Fanchil pensa que não é de admirar que o fantasma não tenha aparecido depois que eles saíram da ilusão, que ele provavelmente estava com medo do Zahal e de olhar pra cara dele novamente, e que provavelmente aquele fantasma era bem tímido, e o Zahal fala pro Fanchil por que ele se importaria quando ele estava prestes a morrer, que na vida o mais importante é não se arrepender, e ele pergunta se o Fanchil concorda, e o Fanchil diz que já tá mais que na hora do Zahal ir pra casa, e ele diz pro Zahal que vai pegar um táxi e ir pra casa dormir, e que vai entrar em contato com o Zahal se ele precisar de alguma coisa, e o Zahal diz que todos os colegas deles estão mortos e que eles ainda encontraram fantasmas, e mesmo assim o Fanchil ainda quer ir pra casa pra descansar tranquilamente, e o Fanchil pergunta o que há de errado, se o Zahal ainda quer ligar pra segurança ou algo assim, e ele fica meio sem saber o que dizer, então ele concorda pro Fanchil e diz que os policiais não vão resolver nada, e o Fanchil diz que não há necessidade do Zahal procurar por ninguém, que alguém com certeza irá bater na porta deles, porque como existem esses fantasmas e mestres espirituais nesse mundo, com certeza deve haver uma organização especializada em lidar com esses fantasmas. Caso contrário, o mundo estaria em caos, e que se alguém bater na porta deles procurando por eles, então eles vão falar a verdade. E então o Fanchil vai chegando em casa, e além da esposa dele já aparece na porta dizendo que ele finalmente voltou, e pergunta se ele tá com fome, se ele não quer que ela faça um pouco de comida pra ele. Então o Fanchil começa a sorrir, e diz que ela finalmente voltou pra ele. Então ela pergunta se o Fanchil consegue ver ela, mas de repente o Fanchil já dá um ataque na esposa dele,
E ele começa a rir, percebendo que ele conseguiu ferir ela, e a esposa dele fica surpresa com esse ataque repentino, e ela começa a olhar pro Fanchil, e o Fanchil sorrindo diz que ela tá muito linda desse jeito, mas então de repente o Fanchil reencarna de novo, e ele vai olhando ao redor, e ele percebe que dessa vez ele não voltou pro hospital, ele reencarnou na frente da porta da casa dele, e ele fica sem entender o que aconteceu ali, como é que foi que ele morreu. Mas o que tá acontecendo aqui? Eu nem vi o que aconteceu. Então essa é a verdadeira força da minha esposa? E ele vai pondo a mão na maçaneta da porta, então ele começa a abrir a porta, e dessa vez a esposa dele tá esperando ele lá dentro, e ela diz que finalmente ele voltou e pergunta se ele quer comer alguma coisa. E o Fanchil pensa que parece que a distância do poder das coisas estranhas e dos mestres espirituais são bem distantes, e que ele nem seguiu a orientação do bilhete que ele encontrou na diretoria, aquele bilhete que dizia que ele ia descobrir a verdade sobre essas coisas estranhas lá. E ele pensa que ele optou por continuar explorando o hospital psiquiátrico, ao invés de ir para a sala que aquele bilhete estava indicando. E pensa que agora ele tá fraco e que não entende muito sobre esses mestres espirituais e o que são essas coisas. E que ele vai esperar até entrar em contato com as organizações relevantes para obter mais informações antes de fazer qualquer movimento. Nisso a cena corta para um outro lugar, e nesse lugar está acontecendo a reunião de emergência devido ao que aconteceu na empresa lá. E esse aqui é o Wang De-hai, o diretor do departamento de investigação, e ele diz que acredita que todos já devem ter ouvido falar que há 5 horas atrás uma área estranha apareceu na Academia Bailiu, na zona de desenvolvimento da cidade, e que a área foi coberta pelo domínio dos fantasmas, cobrindo todo o escritório de vendas da Academia Bailiu, mas que nenhum sinal de propagação foi encontrado até agora. E a mulher diz que um dos homens deles está em vigilância perto da Academia Bailiu, que devido à erosão do monitoramento interno por forças estranhas, todos os equipamentos de monitoramento falharam, o que acabou resultando na perda das imagens, e que essas são as 2 pessoas que sobreviveram ao estranho reino da Academia Bailiu. E ela diz que o mais bonito se chama Fanchil, e o mais miserável e acabado se chama Zhao Hao, coitado do Zhao Hao, cara. E diz que ambos trabalham no escritório de vendas da Academia Bailiu, que o Fanchil tem 20 anos, e que ele nasceu na cidade de Luteng, e ele é um órfão, mas o Zhao Hao, após uma investigação, não havia nada de estranho em seu histórico de vida. Ele deveria ser uma pessoa comum antes de entrar no reino dos estranhos. Então o diretor De-hai pergunta o que o pessoal acha, e um dos caras diz que mesmo as pessoas comuns podem sair vivas dos reinos dos estranhos, que o nível do perigo provavelmente é apenas nível D, então só bastaria enviar alguém para se livrar dele. E uma pessoa discorda dele e diz que não pensa dessa forma. E essa aqui é a Lin Shui, e ela diz que o homem chamado Fanchil, o que apareceu na câmera de vigilância, não tinha uma expressão de uma pessoa comum, que acabou de sair viva dentro de um reino dos fantasmas. Ele estava estranhamente calmo, e o assistente que estava logo atrás da Lin Shui diz que, mesmo que antes ele fosse uma pessoa comum, ele não descarta a possibilidade de se tornar um mestre espiritual do reino dos estranhos. E o cara de óculos fala que um novo mestre espiritual que acabou de iluminar sua espiritualidade pode sair vivo do reino dos estranhos, que o nível de perigo estimado é de nível C, então ele poderia muito bem simplesmente enviar um mestre espiritual sênior para se livrar daqueles fantasmas. E diz para Lin Shui e o assistente dela não tirar conclusões precipitadas, e que aquele garoto, o Fanchil, é apenas uma pessoa que eles acabaram de conhecer e que provavelmente ele só teve sorte, porque o novo mestre espiritual que acaba de iluminar sua espiritualidade pode escapar vivo do reino misterioso por sorte. Então o diretor De-hai bate na mesa, e ele grita para todos ali calarem a boca, e diz para Lin Shui levar o assistente dela para ver o Fanchil amanhã, e que é para investigar, para confirmar se eles despertaram as habilidades deles, e verificar o grau de poluição mental deles, e que talvez eles possam ser recrutados pelo departamento de investigação. E ela concorda e diz que vai fazer isso. E a cena corta para o dia seguinte, o celular do Fanchil começa a tocar, e então ele pega o celular e percebe que é o Zhao Hao, e a esposa do Fanchil aparece em cima dele falando para ele ignorar a ligação, que é para eles voltarem a dormir juntos. E o Zhao Hao grita no telefone dizendo que sabe qual é a habilidade dele, e o Fanchil pergunta qual é a habilidade dele, e o Zhao Hao começa a rir e diz que o Fanchil vai ficar surpreso com isso, e diz que a razão pela qual ele não conseguiu sentir a habilidade no dia anterior foi porque ela não pode ser ativada antes das 11 horas, e que a habilidade dele aparece por si só. E o Fanchil levanta e pergunta qual é a habilidade dele exatamente, e o Zhao fica de brincadeira dizendo pro Fanchil não ficar com inveja, que embora prever o futuro seja muito poderoso, essa é a capacidade que os homens do mundo mais desejam. E ele diz pro Fanchil que ficou muito impressionado quando a habilidade dele apareceu, mas então o Fanchil fica sem paciência e desliga o telefone, e ele começa a respirar fundo, e o Zhao começa a ligar pra ele de novo, e ele já fica com raiva. E ele diz pro Zhao parar de ficar falando bobagem, senão ele vai bloquear o Zhao. E o Zhao diz que a habilidade dele é ficar mais bonito depois das 11 horas, e que a aptidão física dele melhora muito. E o Fanchil pergunta se é só isso a habilidade dele,
E o Zahao grita dizendo que não terminou ainda e que ele vai falar a melhor parte agora. E então o Fan Chiu vai pro banheiro fazer o número 1, e a esposa dele diz que ele tá em ótima forma. Enquanto isso, o Zahao continua conversando com ele pelo telefone e diz que a aptidão física não é a principal coisa, e que na verdade a melhor coisa da habilidade dele é que ela melhore muito o desempenho do Zahao na hora H, se é que vocês me entendem. E depois do Zahao falar isso, o Fan Chiu fica com raiva, porque ele fez tanto suspense só pra falar isso. E o Zahao fica falando pelo telefone, perguntando se o Fan Chiu não acha que ele é muito forte agora, que ele testou a habilidade dele ontem e disse que é perfeita, e que com a habilidade dele ele se tornou mais ousado e pode até carregar 100 quilos. E o Fan Chiu simplesmente desliga o celular na cara dele. E então o Fan Chiu coloca o celular dele de lado, e enquanto ele vai fazendo o café da manhã dele, ele pensa que deveria ter pensado nisso antes, que a habilidade do mestre espiritual é o poder da reflexão espiritual, e a manifestação do desejo interior só pode ser ativada depois das 11 horas, e que todos os dias, nesse mesmo horário, o Zahao deve estar deitado na cama pensando o que é necessário para despertar essa capacidade. E o Fan Chiu pensa que não esperava que o Zahao despertasse uma habilidade poderosa, mas que também não pensava que a habilidade dele fosse tão irracional, uma habilidade que só deixa você mais bonito e melhora suas capacidades físicas. Isso não deve ser muito útil, e a esposa dele diz que eles vão tomar café juntos agora. Então a cena corta para um carro, e uma mulher vai descendo do carro, e a Lin Shui pergunta para o assistente dela se as ligações do Fan Chiu e do Zahao foram monitoradas, e o assistente fala que ao julgar pela conversa entre os dois, ele consegue deduzir que o Fan Chiu e o Zahao não tinham habilidades antes, então eles eram apenas pessoas comuns, e que foi por conta dos fantasmas no Reino dos Estranhos na Academia Bailiu que os tornaram mestres espirituais. E a Lin Shui pergunta quanto às habilidades deles, e o assistente fica em silêncio por um momento, e ele diz que a habilidade do Fan Chiu não foi mencionada no telefone, mas por conta do que eles conversaram não deve ser uma habilidade ruim, mas a habilidade do Zahao, segundo ele, é ficar mais bonita a cada noite durante as 11 horas até as 1 hora da manhã, e que parece que a aptidão física fortalece os músculos de todo o corpo, e também melhora o desempenho dele na hora H, e o assistente fica se perguntando que tipo de habilidade é essa, e a Lin Shui diz que a habilidade do Zahao deve ser ótima para ser um garoto de programa. Então eles vão subindo a escada, e ela diz que agora o departamento de investigação precisa urgentemente de uma mão de obra, e se o Fan Chiu for realmente capaz, eles vão poder recrutar o Fan Chiu após o teste de poluição mental, mas diz que o Zahao não vai ser necessário, e que ao invés disso eles vão precisar fortalecer a supervisão sobre ele, para tentar impedir que o Zahao faça alguma coisa com as habilidades dele, e o cara concorda dizendo que é melhor fazerem isso mesmo. E a cena corta para a casa do Fan Chiu, a esposa dele fica parada na frente dele perguntando se ele consegue ver ela, e ele vai mudando os canais da televisão, e pensa que não há notícias sobre os assassinatos do pessoal do departamento de vendas, e se pergunta se o poder da organização dos mestres espirituais é tão influente assim, mas então ele começa a escutar um barulho, e ele percebe que alguém está se aproximando da casa dele devido àquele aprimoramento dos sentidos dele, e a esposa dele aparece na televisão perguntando para onde ele está indo, para o Fan Chiu olhar para ela, e o Fan Chiu pensa que tem alguém na frente da porta da casa dele, e enquanto ele olha pelo olho mágico da porta, ele pensa se a pessoa que está do outro lado é um fantasma ou é um humano de verdade, e ele vai olhando para Lin Shui, e o Fan Chiu pensa que os fantasmas não podem interagir com o mundo real, a menos que eles tenham certeza que a pessoa consegue ver eles, então esses dois provavelmente são seres humanos. E o Fan Chiu abre a porta e o cara pergunta se é realmente o Fan Chiu que tá ali. Então ele vai se preparando para se apresentar ao Fan Chiu. E o Fan Chiu já pega o cartão dele e diz que eles vieram mais rápido do que ele esperava. E a esposa dele pergunta se eles finalmente vão ter visitas em casa. E o Fan Chiu convida eles para entrarem e conversarem um pouco. E o secretário e a Lin Shui ficam surpresos. E ela pergunta pro Fan Chiu se ele já sabia que os dois iriam atrás dele. Então depois de entrarem na casa do Fan Chiu, o Fan Chiu pensa que eles só ficam olhando para ele e que parece que eles não conseguem enxergar a esposa dele, ou provavelmente eles estão fingindo não ver a esposa dele do mesmo jeito que ele faz, ou pode ser o fato de que você poder ver os fantasmas não tem nada a ver com um poder espiritual e que ele vai ter que coletar algumas informações úteis primeiro e depois procurar oportunidades para testá-los. E enquanto ele pensa isso, a esposa dele pergunta se ela deve trazer um pouco de água para os convidados. Então o Fan Chiu começa a chamar o Wen Hao, o assistente da Lin Shui, e ele começa a se apresentar para o Fan Chiu e diz que a mulher do lado dele é a Lin Shui e que ele é o gerente associado dela e que são membros da equipe da Agência de Ataque Estratégico de Defesa e Apoio Logístico para a Investigação Conjunta Global de Incidentes Estranhos. E o Fan Chiu fica olhando para eles e ele começa a olhar para a Lin Shui e a Lin Shui pergunta para o Fan Chiu se ele já conhecia o Boreal, que é a associação deles. E o Fan Chiu diz que não tinha ideia, mas no entanto existem esses fantasmas estranhos nesse mundo que causam tumulto, então não é difícil adivinhar que existe algum tipo de força por trás disso para manter a ordem social.
E a Lin Shui diz que depois dele passar por um incidente dessas coisas estranhas, ele ainda consegue pensar de forma tão calma assim, e diz que ele é muito extraordinário, e diz que o Departamento de Investigação de Bureal é a agência oficial de recrutamento dos mestres espirituais, que é um departamento especial dedicado a lidar com esses fantasmas, e que eles estão ali hoje, em primeiro lugar, para investigar as informações relevantes sobre o misterioso domínio da Academia Bailiu, e o segundo motivo é para fazer a avaliação do Fan Xiu para ver se ele está qualificado para se juntar a eles. E o Fan Xiu fica em silêncio olhando para ela, e a Lin Shui vai dizendo que embora também existam mestres espirituais ociosos entre as pessoas, e enquanto ela fala isso, a esposa do Fan Xiu vai entrando na frente dele, e então ela começa a rir para ele, e a Lin Shui lá atrás continua falando que o departamento de investigação possui as informações absolutas e os enormes recursos necessários para avançar como mestre espiritual, e que essa vai ser uma oportunidade única para o Fan Xiu. E a esposa dele fala para ele parar de olhar para ela, e pergunta se o Fan Xiu não acha ela bonita, que se ele não ama mais ela, e pergunta se ele consegue ver ela. E o Fan Xiu, enquanto olha pro rosto da esposa dele, pensa que o rosto dela é bem bonito, mas quando ele acabar com a esposa dele com as próprias mãos dele, ela também deve fazer um rosto bem charmoso. E a Lin Shui fala que antes de começar a análise do Fan Xiu, é para ele contar todas as informações que ele sabe sobre o reino misterioso da Academia Bailiu. E o Fan Xiu fala que antes de responder a pergunta dela, ele tem algumas perguntas para fazer para eles. E a Lin Shui começa a olhar para ele com a cara de desgosto, e ela começa a emanar a energia espiritual dela, e ela fica indignada e pergunta como o Fan Xiu ousa, e o Wen Hao fala para ela ficar calma, que ela tá fora de controle, e o Fan Xiu diz que percebeu através da espiritualidade dele que a Lin Shui deveria ser um mestre espiritual, mas que o Wen Hao não é um mestre espiritual, e o Fan Xiu diz que o mestre espiritual combina com a pessoa comum, e a Lin Shui fica olhando para ele com raiva, e o Fan Xiu pergunta se esse é o tipo de associação deles, que as almas dos mestres espirituais foram infectados pelas estranhezas, e que de fato todas as pessoas que foram infectadas tinham personalidades excêntricas e extremas. Então isso vai ser bom para Lin Shui ter uma pessoa com a mente sã do lado dela, e com isso ele vai poder supervisionar ela e controlar ela. E a Lin Shui pergunta se o Fan Xiu está provocando ela, que se ele estiver procurando a morte ele vai encontrar ali mesmo. Então o Wen Hao fala pro Fan Xiu que se ele tiver alguma pergunta para fazer é para ele perguntar rapidamente e parar de ficar irritando a Lin Shui, porque se ela enlouquecer ali, ele não vai conseguir salvar o Fan Xiu, e que no máximo ele vai conseguir escrever um relatório do Fan Xiu e enviar pro diretor depois que acontecer algo. E o Fan Xiu diz que vai fazer a primeira pergunta. Então ele pergunta o que é exatamente esses fantasmas, e o Wen Hao fala que essa é a pergunta que a maioria das pessoas fazem. O que é um fantasma? De onde eles vieram? Qual o seu propósito? E o Wen Hao fala que a definição preliminar dada pela associação deles é que uma entidade psíquica distorcida com a sua própria fonte de contaminação, e as suas manifestações variam. Alguns deles têm carne e sangue, enquanto outros são apenas corpos espirituais, e que essas estranhezas aparecem de forma repentina e irregular. Eles têm uma grande malícia para com seres humanos e mostram tendência a comê-los. Para ser mais preciso, eles devoram as almas das pessoas, ou o poder espiritual, e usam para se fortalecerem, que cada fantasma é como se fosse uma fonte de poluição radioativa. Eles irradiam continuamente energia estranha para o ambiente, e essa energia maligna pode infectar os corações das pessoas, e isso estimula emoções negativas e distorce a mente da pessoa, que o poder do mestre espiritual é um produto da alma inspirada por uma estranha poluição. E o Fan Xiu disse que essa vai ser a segunda pergunta, e pergunta como são divididos os níveis de poder dos mestres espirituais. E o Wen Hao diz que parece que o Fan Xiu já sabe alguma coisa sobre os mestres espirituais, e ele diz que o nível de poder de um mestre espiritual é dividido de acordo com a quantidade de energia espiritual. E o Wen Hao começa a escrever algo no caderninho dele, e a esposa do Fan Xiu já fica empolgada e diz que pelo visto tem muitos tipos de mestres espirituais por aí. E o Wen Hao fala que geralmente aqueles que iluminam a sua espiritualidade em 1% a 20% são considerados como novos mestres espirituais, como o Fan Xiu, e eles chamam isso de mestre espiritual de primeiro nível. As habilidades recém-adquiridas serão aprimoradas à medida que a espiritualidade aumenta, e aquele que ilumina 21% a 40% da espiritualidade é chamado de mestre espiritual de segundo nível, e a força da sua habilidade mudará qualitativamente. E as pessoas que iluminam de 41% a 60% é um mestre espiritual de terceiro nível, e que ele não sabe o desempenho específico das suas habilidades avançadas. E por analogia, ainda existem 4 níveis e 5 níveis atrás, mas essas informações é ainda mais confidencial. Quanto mais alto o nível, mais difícil é iluminar o espírito, e por isso que tem poucas pessoas. E o Fan Xiu pergunta o que acontece com a espiritualidade quando ela chega a 100%, e o Wen Hao diz que pelo que ele sabe, atualmente não há ninguém com esse nível. Mesmo aqueles que atingiram o 5º nível só existem em teoria, e para iluminar mais a espiritualidade você precisa encontrar estranhezas mais poderosas,
e experimentar constantemente avanços na vida e na morte, mas dessa forma a taxa de mortalidade dos mestres espirituais também aumenta acentuadamente, mas que os mestres espirituais e as estranhezas são opostos, mas complementares entre si. Quanto mais forte a estranheza, mais forte será a habilidade do mestre espiritual. No entanto, a estranha força registrada existente não é suficiente para criar um poderoso mestre espiritual. Então Fan Xiu diz que vai fazer a terceira pergunta agora, e a Lin Shui já começa a ficar com raiva, e ela diz pro Fan Xiu que eles não têm tempo para ficar ouvindo essas perguntas dele, e fala pro Wen Hao dar o URL pro Fan Xiu, para ele consultar o Fórum Global dos Fantasmas, para que ele consiga verificar sozinho essas informações, e que as informações que o Fan Xiu deseja saber provavelmente está disponível no site. E o Wen Hao concorda e fala pro Fan Xiu fazer isso, e a Lin Shui fala que tem um lembrete pro Fan Xiu antes dele entrar nesse site, porque esse fórum se encontra na Darknet e não está sujeito à supervisão da associação dela, e ela aconselha o Fan Xiu a não confiar casualmente nos e-mails que ele receber dessas pessoas, e que agora é para ele contar sobre as experiências que ele teve no Reino dos Fantasmas, e que se o Fan Xiu cometer fraude ou causar perdas incensuráveis, ele será responsável pelas consequências. Mas então o Fan Xiu diz que tem uma última pergunta, e a Lin Shui fica brava, e o Fan Xiu pergunta se eles conseguem ver a esposa dele, e a esposa dele fica surpresa e pergunta se o Fan Xiu consegue ver ela, e a Lin Shui pergunta do que o Fan Xiu tá falando, e ela fica olhando pra ele e não vê nada, e o Wen Hao fala que nas informações do Fan Xiu tá dizendo que ele não tem uma namorada, muito menos uma esposa, e a esposa dele fica toda feliz dizendo que sabia que ele podia ver ela, e ela pergunta de novo se o Fan Xiu consegue ver ela, e o Fan Xiu pergunta se eles não conseguem ver ela ou se eles estão fingindo deliberadamente não ver, e a esposa do Fan Xiu fala pra ele responder ela, se ele consegue realmente ver ela, e os dois ficam olhando em silêncio pro Fan Xiu, e o Wen Hao fala pra Lin Shui que é normal que as pessoas normalmente fiquem instáveis quando se tornam novos mestres espirituais, mas que ele está extraordinariamente calmo agora, e pergunta se o Fan Xiu tá tendo algum tipo de alucinação, e ele fala pra ela que suspeita que o Fan Xiu tem algum tipo de problema mental, e a Lin Shui levanta e pergunta se o Fan Xiu tá de brincadeira com eles, e o Fan Xiu pensa que provavelmente eles não estão fingindo, então ele começa a olhar pra trás, e ele chama pela esposa dele, e a esposa percebe que o Fan Xiu tá olhando pra ela, então o Fan Xiu diz que consegue ver ela, e a Lin Shui pergunta se o Fan Xiu não quiser cooperar, é só ele dizer, mas que não é pro Fan Xiu ficar brincando com eles assim. Mas então a Lin Shui percebe algo, e ela vai olhando em direção ao Fan Xiu e vê as coisas se distorcendo, e ela vê que começa a sair uma energia de perto do Fan Xiu, e ela começa a enxergar o pé da esposa do Fan Xiu, e a esposa dele disse que sabia que o Fan Xiu conseguia ver ela, e a Lin Shui continua olhando para a esposa dele, então ela vira a cabeça e começa a olhar para Lin Shui, e ela começa a rir dizendo que tem seres humanos deliciosos ali para ela, e os dois ficam em choque se perguntando quem é aquela pessoa, e a esposa do Fan Xiu começa a se transformar, e eles vão vendo ela se transformando bem na frente deles, e ela começa a olhar para o Wen Hao e a Lin Shui, e diz que faz muito tempo desde que ela comeu o mestre espiritual, e que realmente ela sente muita falta disso. E a Lin Shui se levanta e pergunta quem realmente é o Fan Xiu, e a Lin Shui fica olhando para o Fan Xiu, e ele começa a rir e diz que não esperava por isso, que a esposa dele é realmente estranha, e ele continua rindo e pergunta se os dois conseguem ver a esposa dele agora, e pergunta se os dois acreditam nele agora. Então Fan Xiu pensa que depois que ele respondeu à esposa dele, isso acabou ativando algum requerimento, fazendo com que a esposa dele ilusória viesse para o mundo real, e pensa que isso também significa uma coisa, que talvez ele seja o único no mundo que consegue ver essas estranhezas por toda a rua, e que só ele precisa ficar tenso o tempo todo evitando essas criaturas, e que sempre que os fantasmas descobrirem que o Fan Xiu consegue ver eles, ele sofrerá uma dor absurda e insuportável. Então a Lin Shui começa a carregar uma habilidade, e ela vai indo para poder atacar a esposa do Fan Xiu, e ela joga um fogo roxo super quente em cima da esposa dele. Esse fogo artificial tem uma temperatura fora do comum, até o ar da sala está escaldante, parece que essa é a habilidade da Lin Shui. Então a esposa do Fan Xiu começa a rir da cara dela, mas o que? Impossível, ela ficou ilesa depois desse ataque? Não, não pode ser, é impossível. Ela é muito forte, não podemos lidar com isso, vamos fugir daqui imediatamente. Então a esposa do Fan Xiu começa a erguer a mão, e então ela faz um corte no ar, e a Lin Shui diz que ela é muito rápida, e com um ataque a esposa do Fan Xiu corta o coco da Lin Shui, e não só da Lin Shui, ela cortou o do Wen Hao também. E então o Fan Xiu rapidamente vai correndo em direção a eles, e do nada ele começa a rasgar a roupa da Lin Shui, e ele vai vendo que ela tem uma tatuagem de raposa rosa na perna também, e pensa que provavelmente ela gosta de rosa, e ele vai mexendo no bolso do Wen Hao e percebe que tem uma carta ali. Então ele começa a ler a carta enquanto a esposa vai chamando ele, e ela pergunta o que o Fan Xiu tá procurando, e como uma boa esposa ela já vai indo para dar um beijo nele, e então ele reencarna de novo na frente da porta da casa dele,
E ele pensa que agora o save point não tá mais no hospital, e sim aqui na casa dele. Parece que da última vez que eu fui pra casa eu usei o bisturi pra testar na minha esposa. E provavelmente esse save point vai salvar depois que eu encontrar novos eventos estranhos. E o Fanchil começa a rir do nada, às 8 horas e 40 minutos. Esse é o horário em que eles chegam na porta da minha casa. E também esse vai ser o horário em que o mundo vai descobrir que eu tenho a capacidade de prever o futuro. Tempo depois ele tá entrando no fórum que a Lin Shui falou pra ele. Agora que eu já sei sobre a existência da associação deles, não há necessidade para pesquisar sobre isso. E a esposa do lado dele pergunta se ele não quer comer um lanche da meia-noite. É quase impossível para mim acabar com todos esses fantasmas. Então para isso eu vou ter que contar com a força externa. Felizmente eu anotei a URL global do Fórum dos Fantasmas. Então talvez agora eu possa obter algumas informações úteis dele. E ele vai entrando num site, e o plano de fundo do site é a imagem do fantasma. E no site ele começa a pesquisar sobre as informações desses fantasmas. É bem provável que esse site contenha a verdade sobre esse mundo e o que são esses fantasmas. E de repente a esposa do Fanchil se transforma no mouse dele, e ela fica falando pro Fanchil não clicar tão forte, embora as informações não estejam completas. É pelo menos muito mais rápido do que explorar por conta própria. E o Fanchil vai apertando em uma das informações do site, e ele percebe que tem algo de estranho ali. A pessoa tá cobrando 1 milhão para poder dar informações para ele. Mas o que é isso? Uma informação como essa poderia custar 10 ou 20 mil, mas uma informação confidencial pode custar 1 milhão ou até dezenas de milhões. Tudo que eu tenho são apenas algumas centenas de yuans, então esse é o mundo dos mestres espirituais. E a esposa dele diz que é muito caro e que ela pode ajudar a pagar. Parece que antes de usar a capacidade de prever o futuro para obter o máximo de benefícios, eu só posso visitar a área gratuita do fórum. E se eu escrevesse no fórum o seguinte: eu despertei a capacidade de controlar o tempo. Se uma pessoa que realmente tiver a habilidade do tempo aparecer, a importância da minha previsão no tempo será bastante reduzida. Então 5 minutos se passa depois dele fazer o post, e ele vê um post de uma outra pessoa falando que despertou a capacidade de controlar o tempo, mas que é diferente de pausar ou voltar no tempo igual nas obras no cinema, e que ele chamou a capacidade dele de perda de tempo, assim como a pessoa que tá lendo depois de perder 5 minutos lendo esse post que ele fez. Então é esse tipo de informação que eu posso ver no fórum sem pagar nada. O nickname da pessoa que fez esse post é o Universo da Sailor Moon. Parece que você tá tirando onda com a minha cara, né? Eu vou lembrar de você. E a cena corta pra um outro lugar. A pessoa que fez o post com o nickname de Sailor Moon começa a espirrar. E parece que foi ela que mandou aquela mensagem pro Fanchil. E ela fica espirrando, se perguntando se tem alguém falando mal dela, aquela superstição lá. E a cena volta pro quarto do Fanchil. Ele começa a suspirar porque não tá encontrando nenhuma informação útil ali. Bom, como essa é a URL fornecida pela Associação dos Investigadores lá, eu posso primeiro procurar postagens da organização oficial. Existe certificação oficial e as informações contidas devem ser basicamente informações secas, ou seja, sem valor. E a cena corta pro dia seguinte. Depois de ficar acordado a noite toda, finalmente eu descobri algumas coisas sobre esse mundo e sobre esses fantasmas. E eu também descobri um pouco sobre os mestres espirituais. Independentemente da força do indivíduo, a estranheza é geralmente avaliada de acordo com seu grau de dano, e eles são classificados da seguinte forma: S, A, B, C, E e D. Os tipo S são os mais poderosos de todos, sendo o D os mais fracos entre eles. E enquanto navegava eu vi uma notícia de que um país estrangeiro tinha sido atacado por uma praga. Era tão fraco que desde que todos tomassem medidas de antivírus, o mestre espiritual de primeiro nível poderia acabar com aquela praga. Mas aquele fantasma era capaz de espalhar uma praga em grande escala, exterminando a população de uma grande cidade em um curto espaço de tempo. Portanto, eles classificaram esse fantasma como Rank A. O nível S tem a capacidade de destruir um país inteiro em curto período de tempo, e é um nível em que um único deles consegue destruir um país inteiro. E tem um porém: quanto maior o rank do fantasma, menor será o número deles, mas eles compensam isso com a sua força absurda. A origem da estranheza não pode ser verificada. Os fóruns dizem que eles aparecem do nada e não têm um padrão, e essas estranhezas estão sempre ao nosso redor. Eles não podem ser vistos em circunstâncias normais e só podem ser materializados e tornando-se parte da realidade depois que certas condições são desencadeadas. E a esposa dele, enquanto fica deitada na cama, dá bom dia pra ele. Depois de ler as postagens a noite toda, eu não encontrei ninguém dizendo que via coisas estranhas por toda a rua. Eu ainda preciso ganhar mais dinheiro e ficar mais forte. Dessa forma eu vou poder obter informações mais eficazes do fórum, mas eu também consegui adquirir muito conhecimento sobre essas armas amaldiçoadas. As armas têm formatos diferentes e contêm poderes estranhos e possuem várias funções incríveis. Não há dúvida de que um bisturi que cortou inúmeros fantasmas tenha se tornado uma dessas armas estranhas contaminadas. O post no fórum dizia que se você quiser minimizar o poder do artefato,
Além de ativá-lo, você também precisa usar uma espiritualidade para invadir o núcleo do artefato, e assim fazendo a conexão com a arma. E o Fan Shil começa a emanar a espiritualidade dele. Parece que ainda faltam 3 horas para aquelas 2 pessoas chegarem até a minha casa, mas isso deve ser tempo suficiente. E ele começa a olhar para a arma dele, e ele consegue sentir a energia poderosa vinda daquele bisturi. Então esse é o nível de maldição dessa arma. Esse bisturi, eu vou fazê-lo se tornar parte de mim. Vamos, você tem que reconhecer o seu proprietário. E a energia vai emanando por todo o quarto dele, e ela vai se concentrando no bisturi. Com isso a minha espiritualidade foi aprimorada para 2%. Parece que o bisturi não só pode ser usado como arma básica para atacar os fantasmas, mas também uma grande quantidade de energia dos fantasmas pode ser contido nele, e ela pode ser absorvida por mim para que me ajude a iluminar minha espiritualidade. Mas por conta que esse poder é muito denso e forte, é muito complicado para mim, com a minha força física atual, suportar ele. Vamos esperar até que meu corpo esteja fortalecido. Então um tempinho se passa, o Fan Shil tá bem de boa tomando a sopinha dele. Então o Zalhal liga pra ele falando pro Fan Shil adivinhar qual é o poder que ele tem, e que com certeza o Fan Shil vai se impressionar com o poder dele. E o Fan Shil já disse que o poder dele é o desempenho físico. Ei, peraí, como é que você sabia? Irmão Shil, você previu isso? Ei, desse jeito não tem graça competir com você. Irmão Shil, com essa sua habilidade roubada, você não vai se surpreender com mais nada que acontecer na sua vida de agora em diante, já que você vai prever tudo o que acontece. E o Fan Shil pergunta se é tudo isso que ele tem pra dizer, então ele vai desligar o telefone, que ele vai ter alguns convidados em breve. E o Zalhal diz pra ele não fazer isso, e ele acaba desligando o telefone. Então de repente um fone de ouvido cai no chão, e o Wenhao fica surpreso com o que ele escutou da conversa deles. E a Lin Shui pergunta o que aconteceu com ele, e ele diz que escutou sobre a habilidade do Fan Shil e do Zalhal. E ela pergunta que tipo de habilidade deixaria ele tão espantado assim, que é pra ele contar agora pra ela. E o Wenhao fala que a habilidade do Zalhal é o desempenho na hora H. E ela pergunta o que há de tão importante com essa habilidade do Zalhal. E o Wenhao fala que a habilidade do Zalhal não é importante, e sim a do Fan Shil, porque ele consegue prever o futuro com a habilidade dele. E ele ainda disse no telefone que 2 convidados iriam visitar ele em breve. E a Lin Shui pensa se o Fan Shil estava se referindo a eles, e se pergunta se existe realmente uma habilidade de prever o futuro nesse mundo, e mesmo que exista, ela não deveria aparecer em um mestre espiritual de primeiro nível. E o Wenhao fala que quanto mais poderosa for a habilidade, mais restrições ela terá, e pergunta se ela não se lembra da pessoa que se teleportava, que eles entrevistaram na semana passada. E a Lin Shui pergunta se ele tá falando daquela pessoa que consegue se teleportar em 10 centímetros a cada 1 hora, e que se ele tá se referindo a um mestre espiritual de primeiro nível que tem que esperar 1 hora para recuperar sua habilidade. E ele diz que, logicamente falando, um novo mestre espiritual alto-nivelado deveria ser semelhante a esse, que talvez ele só possa prever o que pode acontecer em um futuro bem próximo, mas não prever que ele e a Lin Shui fossem encontrar ele hoje. E a Lin Shui diz que, em vez de ficar especulando, é melhor ir conhecer ele, para ver se essa capacidade de prever o futuro é verdadeira ou falsa. E eles vão chegando na frente da porta da casa do Fan Shil, e eles veem que a porta já está aberta, e eles começam a achar isso estranho, mas então a Lin Shui vai entrando, e ela acaba percebendo algo, e ela vê o Fan Shil colocando umas xícaras de chá ali pra eles, e o chá tá bem quentinho, feito na hora, e ele fala pra Lin Shui e o Wenhao sentarem, então eles vão entrando dentro da casa, e ela pergunta pro Fan Shil como é que ele sabe o sobrenome deles, e além disso colocou 3 copos de chá ali, e pergunta se o Fan Shil sabia que eles iriam ali, e o Fan Shil diz que isso é muito simples de responder, e diz que é porque os olhos dele conseguem ver o futuro, e ela pergunta se ele consegue provar isso pra ela. Bom, todos vocês são do departamento de investigação e tem 2 propósitos para vocês virem aqui dessa vez. O primeiro é fazer perguntas sobre o misterioso reino da Academia Bailiu, e o segundo motivo é ver se o Zalhal e eu estamos qualificados para entrar na associação de vocês. E o Wenhao fala pro Fan Shil que isso não prova que ele pode ver o futuro, que o propósito deles irem ali pode ser facilmente descoberto por alguém, desde que o Fan Shil conheça a Associação Boreal. Então o Fan Shil começa a sorrir, e o Wenhao pergunta pro Fan Shil se ele disse algo de errado. Ah, então você acha que eu estou mentindo. Então vamos ver se você ainda acha isso se eu contar o seu segredinho. O segredo de que você é secretamente apaixonado pela Lin Shui. Ah, então parece que eu adivinhei. Você escreveu uma carta de amor há muito tempo, e colocou no bolso esquerdo do seu terno. E o Wenhao vai colocando a mão no bolso do terno dele, e a Lin Shui pergunta se ele tá falando a verdade, e a esposa do Fan Shil pergunta se é um amor secreto, e o Fan Shil diz que o que estava escrito naquela carta era o seguinte. Nela diz que quando a Lin Shui lê essa carta, provavelmente ele já estaria morto, e o Wenhao diz na carta que tinha algo no coração dele que ele queria dizer pra Lin Shui, e a Lin Shui pede pro Wenhao deixar ela ver essa carta, e ele diz que tudo que o Fan Shil tá dizendo é mentira, e a Lin Shui vai puxando a carta do bolso dele, então ela começa a ler a carta e pensa que o Fan Shil falou é verdade,
o que ele disse tá tudo escrito exatamente na carta. Então ela fica lendo ali por um momento, e ela pergunta pro Fan Shil como é que ele conhece essa carta, sendo que essa carta foi escrita no passado e não no futuro. Então o Fan Shil fala que a habilidade dela é controlar as chamas, e as suas medidas são de 85, 63 e 80. E a esposa dele se transforma no bule de chá e pergunta se o Fan Shil sabe as medidas dela. Nisso a Lin Shui fica surpresa quando ele diz isso, e ela fala que a habilidade dela não é segredo entre os círculos dos mestres espirituais. E pelo fato do Fan Shil ter adivinhado as medidas dela com tanta precisão, só mostra que ele é um sacana. Senhorita Lin Shui, você ainda tem um segredinho que ninguém sabe. Você realmente quer que eu conte ele? E ela fala pro Fan Shil dizer que não tem nada que faça ela sentir vergonha. Então vamos ver se você tá falando a verdade. Senhorita Lin Shui, eu sei que você tem um fetiche extremo pela cor rosa. Até porque as suas roupas íntimas todas elas são rosas. E sem contar aquela tatuagem na sua perna que também é rosa. E a Lin Shui fica brava e diz que isso não é prever o futuro, que ele mais é um sacana tarado. E diz que o Fan Shil e o Zhao Hao são da mesma laia. Nenhum dos dois presta. Peraí, você tá confundindo as coisas. Prever o futuro não significa saber aleatoriamente tudo o que pode acontecer no futuro. Por exemplo, ontem à noite eu previ que você viria, então eu usei a minha energia espiritual para ver o futuro. E o seu assistente Wen Hao leu a carta à noite. Já sobre você, eu te vi arrumando o seu guarda-roupa, é só isso. E então ela fica constrangida, e ela pensa que o Fan Shil deve ter visto mais do que isso, porque a tatuagem dela fica num lugar bem escondido. E ela pergunta pro Fan Shil se o que ele tá falando agora é que a habilidade dele consegue realmente prever o futuro. Então por que ele não escreve o código da loteria para ela? Então o Fan Shil concorda e começa a escrever no papel os números. E ele pensa que basta anotar um monte de números aleatórios primeiro e em seguida coletar mais informações durante o período de revisão da morte, e isso após o anúncio dos resultados da loteria. E ela pergunta, já que ele tem o poder de prever o futuro, por que ele não compra vários bilhetes da loteria e fica milionário? E o Fan Shil pergunta pra ela se ela já ouviu falar do efeito borboleta, e que não é pra Lin Shui usar a organização dela para fazer ele prever essas coisas. E ela pergunta se os números não estiver correto, e o Fan Shil diz que se os números não estiver correto, ela pode mandar ele de arrasta pra cima. Então ela fica brava querendo bater no Fan Shil, e o Wen Hao fala pra ela ficar calma e ser paciente, porque a loteria será sorteada hoje à noite. E o Wen Hao pede pro Fan Shil contar sobre a experiência que ele teve no Reino dos Fantasmas. Então ele fica pensando um pouco. Aquele lugar misterioso é chamado de Hospital Psiquiátrico de Qinshan, e apareceu de repente, e quando demos conta, já havíamos sido sobrepostos ao departamento de vendas da Academia Bailiu, e todos entraram no hospital psiquiátrico, e o Fan Shil pensa que as habilidades dos mestres espirituais de primeiro nível recém-aprimorados, elas são limitadas, então ele pode apenas falar sobre as experiências que ele teve no mundo dos fantasmas. E se ele falar sobre o bisturi que ele pegou, isso pode causar problemas desnecessários, então é melhor esconder a existência do bisturi por enquanto. E ele diz que foi isso que aconteceu, porque as reservas espirituais deles são limitadas, e que eles tinham encontrado 2 lugares para se seguir. Um dos lados dava no beco sem saída e o outro dava para a porta onde estava aquele monstro lá. E com isso o Zhao Hao e ele passaram pela passagem segura e conseguiram escapar com sucesso, depois que eles encontraram aquela coisa que controlava os sonhos. E ele disse que além disso tinha uma fantasma enfermeira, e que o Zhao Hao e ele foram caçados por muito tempo por aquela enfermeira. E o Fan Shil deduz que pelo menos há dezenas de fantasmas naquele hospital psiquiátrico. E o Wen Hao pergunta se ele tem certeza que há dezenas de fantasmas naquele lugar. E a Lin Shui pergunta se o Fan Shil sabe o que ele tá falando, que nunca houve um caso no mundo em que dezenas de fantasmas ficassem no mesmo lugar, e que em circunstâncias normais, o reino dos estranhos é baseado em correspondências estranhas e podem haver fenômenos de entrada ou fusão errada. Mas os fantasmas não conseguem viver em paz entre si, e eles acabam se devorando, então não há uma possibilidade de dezenas deles estarem juntos, e que provavelmente o que o Fan Shil viu são apenas um grupo de escravos controlados por outras coisas estranhas. E ela diz que o Fan Shil parece que tá morrendo de medo por ter inventado uma história dessas. E o Fan Shil diz que com o nível dela é difícil entender o que ele disse. Então é para ela apenas relatar com sinceridade e que a fraqueza e a ignorância são obstáculos da sobrevivência. E que a Lin Shui é muito arrogante. E a Lin Shui já fica querendo acabar com o Fan Shil. E o Wen Hao agradece pelo Fan Shil estar dizendo a verdade e que a capacidade de prever o futuro dele vai ser muito importante para a organização deles. E pergunta se o Fan Shil não gostaria de visitar a organização deles hoje. Então o Fan Shil se levanta da cadeira e ele diz que se eles forem é para eles irem agora. Então depois de 1 hora viajando de carro, eles acabam chegando no lugar e o Wen Hao fala que eles já chegaram, que é bem ali. Parece que os mestres espirituais também precisam de condições para ver essas coisas estranhas. Caso contrário, não haveria tantas coisas estranhas vagando pelo departamento de investigação. E ele vai entrando dentro daquela sala. Vamos lá, departamento de investigação, eu espero que vocês não me decepcionem. E eles vão descendo a escada.
Inesperadamente, a área principal do departamento de investigação estava na verdade no subterrâneo, e os edifícios no terreno eram apenas um encobrimento, e eles vão indo em direção a uma sala, e o Fanchio fica prestando atenção no cara conversando no telefone. O cara parece que tá brigando com alguém no telefone, e o Fanchio fica olhando de relance pro cara, mas então eles vão entrando numa sala onde tem um bocado de gente trabalhando, e um dos caras fica se espreguiçando e acaba batendo nas almofadas da mulher. E lá atrás eles começam a brigar e a mulher pergunta onde é que ele tá tocando, e ele pede desculpa, dizendo que não era a intenção dele. Então o Fanchio e eles vão chegando numa sala, e o Fanchio diz que esse ambiente da associação deles é bem animado, e a Lin Shui fala pro Fanchio esperar ali, e diz pro Wenhao seguir ela para relatar a situação ao diretor. Então eles saem da sala, e o Fanchio começa a emanar a energia espiritual dele. A minha espiritualidade é fortalecida devido à energia no bisturi, e provavelmente a minha percepção também deve ser melhorada. Os meus 5 sentidos estão se tornando mais sensíveis, e parece que esse departamento de investigação tem vários mestres espirituais. A Lin Shui disse que ia relatar a situação ao diretor do escritório, e a energia do Fanchio vai chegando perto dela, e eles vão se aproximando do escritório do diretor, mas então a Lin Shui percebe a energia dele, e o Wenhao pergunta se tem algo acontecendo, se tem algo incomodando ela, e ela diz que não é nada. Parece que ela conseguiu sentir a minha energia, ela também é bastante sensível. Então a Lin Shui entra na sala do diretor, e o diretor pergunta se ela tem certeza que a habilidade do Fanchio é prever o futuro, e pergunta quem é que mais sabe dessa informação além dela, e ela diz que o Zhao Hao, o amigo do Fanchio, também sabe, e o diretor Dehai diz que prever o futuro é de grande importância, e que não importa se é verdadeiro ou é falso, que deve ser classificado como um segredo e nenhuma informação deve ser vazada, e diz que eles também têm que fazer com que o Zhao Hao mantenha isso em segredo, e o Dehai pede os números da loteria, e o Wenhao vai entregando para ele. Não importa se ele consegue adivinhar o número do vencedor, porque talvez ele tenha pedido ajuda de pessoas para fazer isso. Wenhao, eu quero que você encontre 2 pessoas de confiança para supervisionar todo o processo e garantir que os resultados da loteria sejam completamente aleatórios. Então ele coloca o papel em cima da mesa. Eu quero ver a capacidade da habilidade desse Fanchio. Então o Dehai fica sozinho com a Lin Shui, e ele pergunta para ela, já que ela também é um mestre espiritual sênior, o que ela acha dessa situação, se o Fanchio realmente está mentindo. E ela diz que se for falso, então ele deve ser um mentiroso com fortes qualidades psicológicas, e que além disso, prever o futuro é muito fácil de expor, então ele não tem motivos para inventar isso e enganar a associação. Ela diz que particularmente sente que o Fanchio está mentindo, e o Dehai fica sem entender qual é a opinião dela, e ela diz que só está seguindo a intuição de uma mulher. Então o Dehai diz que eles vão descobrir essa noite, e ele diz que no relatório o Fanchio falou que há dezenas de fantasmas naquele hospital psiquiátrico, e ela pergunta se ele realmente acredita nisso, e que se realmente existisse tantas criaturas em um único lugar, ele com certeza não conseguiria sair vivo de lá, mesmo se ele fosse onisciente, que na opinião dela deveria haver apenas 2 criaturas lá, e ela diz que é aquela enfermeira que deveria realmente estar lá, e aquela outra criatura que consegue manipular os sonhos, e que o padrão daquela criatura é forçar as pessoas próximas a dormir, e assim desencadeando o medo e a morte, e que provavelmente ele usa algum método de ataque físico, e considerando a singularidade dele de colocar várias pessoas para dormir, então provavelmente aquele monstro é classificado como Rank C, e que como a Academia Bailio é uma área fixa e pouco povoada, o nível de perigo analisado é de provavelmente Rank C, e o Dehai pergunta qual apavorante deve ser esse sonho, e a Lin Shui diz que provavelmente é só para assustar pessoas comuns, e que mesmo o recém-chegado tímido e lascivo como Zhao Hao pôde sobreviver, e isso apenas assistindo alguns filmes diferenciados, e que com certeza o mestre espiritual não teria dificuldades naquele sonho, que uma vez conhecida antecipadamente a capacidade de evitar aquele sonho, o grau de dano não é tão grave quanto o da enfermeira lá, e o Dehai fala para ela trazer o Fanchio até ali, e ela diz que receia que isso não seja de acordo com o regulamento da associação, porque ele pode correr risco de perder o controle, e que por segurança é para deixar o capitão ou o vice-membro da equipe ver o Fanchio. Então o Dehai fala que aqueles 2 caras, eles acabaram de sair em uma missão para derrotar um fantasma, e a Lin Shui acha estranho porque aqueles 2 não se davam bem, então por que eles foram para a missão juntos? Então os caras vão saindo da associação, e o outro vai vindo logo atrás dele, e os 2 ficam brigando para ver quem é que sai da porta primeiro, e o Dehai fala que aqueles 2 só ficam competindo entre si para ver quem é o melhor. Então um deles vai correndo para dentro do carro, e quando ele entra, o outro cara já tá em cima do carro falando para ele adiantar o lado e ir logo onde tá o espírito lá. Então o Dehai fala para ele logo trazer o Fanchio, e ela concorda e diz que só vai realizar um teste de poluição mental nele primeiro. E a cena corta para uma sala, tá a Lin Shui e o Fanchio ali, e ela diz que esse é o detector de mentiras espirituais, e que ele detecta mentiras com base nas flutuações espirituais,
E enquanto o Fan Xiu não concordar com o que ele realmente quer dizer, aquele objeto reagirá e diz que todo mestre espiritual deve passar por esse teste. E o Fan Xiu já vai botando a mão ali, falando para ela adiantar o lado. E ela diz para o Fan Xiu supor que haja criaturas estranhas e poderosas massacrando todas as pessoas na cidade nesse exato momento. E a primeira opção dele é lutar contra essa criatura, a segunda opção é fugir sozinho, e a terceira opção é resgatar o máximo de pessoas possível e fugir juntos. E ela pergunta qual dessas opções o Fan Xiu vai escolher, e ele disse que com certeza vai lutar contra o fantasma. E depois dele dizer isso, o dispositivo fica em silêncio, não faz nada. E ela pensa que o Fan Xiu não deve ter mentido quando disse isso. E pensa se o Fan Xiu é realmente uma pessoa que daria vida pelos outros. Enquanto isso, o Fan Xiu pensa que odeia todos esses fantasmas. Então ele vai lutar mesmo que não consiga acabar com esses fantasmas. E se não puder acabar com eles uma vez, ele vai voltar no tempo quantas vezes for para acabar com eles. E que conforme ele for morrendo, ele vai encontrando pontos fracos desses fantasmas até acabar com eles. Então ele diz para ela fazer logo a segunda pergunta. E ela pergunta se fica óbvio que os seres humanos não serão capazes de derrotar um fantasma no futuro. E se esse fantasma inteligente aparecer convidando ele para se juntar ao seu lado, prometendo ao Fan Xiu lhe dar grandes forças e poderes e status, se o Fan Xiu se juntaria a esse fantasma. E ele diz sem pensar muito que não se juntaria. E ela fica surpresa com a resposta imediata dele. E ela pergunta se o fantasma prometer grande poder e prometer proteger a família, amigos e entes queridos do Fan Xiu, se ele vai se unir a esse fantasma. E ele de novo na Lapa ali já diz que não vai. E ela pergunta se a família do Fan Xiu toda se juntar ao fantasma. E o Fan Xiu diz que não tem família. Então ela pergunta e os amigos dele, que pelo que ela sabe ele tem um relacionamento bom com o Zhao Hao. E se o Zhao Hao quiser que ele traia a humanidade. E o Fan Xiu diz que se esse for o caso é melhor ele não ter amigos. Então ela diz que vai fazer a terceira pergunta para ele. E ela vai fazendo várias e várias perguntas ali para ele. Até que por fim ela chega na última pergunta. E ela pergunta o que mais o Fan Xiu deseja fazer depois que ele se tornar um mestre espiritual. E ele diz com a cara séria que vai acabar com todos os fantasmas desse mundo. E ela fica surpresa com a resposta dele. Então ela para pensar um pouco. E ela pensa que o lado negro da natureza humana é distorcida depois que se torna um mestre espiritual. E que as respostas dos outros participantes eram bem egoístas e pervertidas. Ela lembra que o pessoal respondia que eles se juntariam aos fantasmas sem pensar duas vezes. E que eles gostariam de ser fortes e ter poder. E outros deles falavam que gostavam mais dos fantasmas do que os dos seres humanos. E outros falavam que os objetivos em se tornar mestres espirituais era ficar rico e depois se casar com mais de 100 esposas. Teve outros que falaram que os seres humanos são fracos e que ele não pensaria duas vezes ao se tornar um fantasma. Então ela ficou olhando para o Fan Xiu e ela pensa quando uma pessoa tão grande e íntegra apareceu na equipe dos mestres espirituais, uma pessoa que se preocupa tanto com o sofrimento do mundo e pensa que se o detector de mentiras espirituais não cometeu nenhum erro, o Fan Xiu é simplesmente um anjo humano, ou melhor ainda, o Padre Santo. E ela pensa que ele parecia tão hipócrita e frio, mas o seu rosto e comportamento de iceberg esconde um coração sincero que brilha pela humanidade. E se pergunta se ele é a lendária pessoa de rosto frio, mas coração quente. E ela começa a achar que o detector de mentiras está quebrado. E o Fan Xiu pensa que não só quer acabar com esses fantasmas, mas quer acabar com eles lentamente, para que eles sintam toda a dor que ele já sentiu, principalmente a querida esposa dele, que ele não pode dar um fim tranquilo para ela, que ela deve sentir tudo o que ele suportou multiplicado por 100 vezes. Ou melhor ainda, multiplicado por 10.000 vezes. Então eles vão entrando numa sala, e ela leva o Fan Xiu até o Dehai, e ela entrega o papel e diz que o Fan Xiu passou no teste, e ele diz que isso é muito bom, e começa a se apresentar para o Fan Xiu, e diz que atualmente ele está atuando como diretor do departamento de investigação. Então ele pede para o Fan Xiu se sentar, mas então ele percebe que o Fan Xiu já tinha se sentado há muito tempo. Ah, então você é o diretor. E aí, tudo jóia com você? E os dois ficam surpresos com a informalidade do Fan Xiu. Então ele vai olhando pro relatório e diz que isso é impossível. Então ele começa a pegar o óculos dele no bolso e fala que isso é inacreditável, que a nota dele é tão perfeita. E ele fica olhando pra Lin Shui perguntando se isso é realmente verdade. E a Lin Shui começa a balançar a cabeça afirmando. E ele fala que no que diz respeito a esse relatório, o Fan Xiu é uma pessoa muito perfeita. Mesmo que ele não tenha realmente a capacidade de prever o futuro, ele gostaria muito que o Fan Xiu se juntasse à associação deles. E o Fan Xiu diz pra ele não se preocupar, que eles vão falar sobre isso depois do sorteio. E o Fan Xiu pensa se eles estão testando ele, e que para ele não faz sentido entrar na associação deles, porque pelo que parece eles só estão interessados na habilidade de prever o futuro do Fan Xiu, mas que ele até pode negociar um preço adequado em troca dos serviços dele. E o diretor pensa que talvez o Fan Xiu realmente tenha habilidade de prever o futuro, e ele pergunta pro Fan Xiu, já que a capacidade dele é de prever o futuro, se existe algum limite, ou se tem algum tipo de intervalo de tempo ou número de vezes para ele usar a habilidade. E ele diz que quando estava no mundo dos estranhos ele viajou entre o futuro e o passado, e que testemunhou a morte e o renascimento várias vezes.
que o futuro para ele é apenas um drama que pode ser observado e reescrito à vontade. E Alan Shui pensa por que Fan Shiu simplesmente diz que não consegue prever nada, por que ele tem que ficar fingindo. E o Dehai pensa que o Fan Shiu deve ter enganado ele, que ele não consegue prever o futuro mesmo. E o Dehai fala que atualmente os mestres espirituais mais poderosos do departamento são o capitão e o vice-capitão. E eles são todos mestres espirituais de segundo nível, e estão prestes a entrar na fileira de terceiro nível. Então de repente alguém entra na sala, e ele vai falando pro diretor que algo bem sério aconteceu, que o vice-capitão Bai ele foi de arrasta pra cima, e os dois ficam surpresos com essa notícia, e o Fan Shiu fica olhando mó tranquilão ali. O quão poderoso será um mestre espiritual que se aproxima do terceiro nível? Seria uma pena morrer desse jeito, acho que eles poderiam me ajudar de alguma forma. E o Dahai fala que a pessoa que foi de arrasta pra cima tem o maior poder de combate no departamento deles, e também é o mestre espiritual número 1 de toda a cidade, e se ele realmente for de arrasta pra cima, a cidade ficaria um caos. E ele pede pra pessoa explicar realmente o que aconteceu, e a pessoa que chegou na sala fala que depois que o vice-presidente Bai encontrou um fantasma com a cabeça humana em um prédio inacabado aos arredores da cidade de Kinbeng, ele não informou o Capitão Yang. O Capitão Yang provavelmente é aquele outro cara que entrou no carro lá e ele ficou em cima do carro. E o cara conta que originalmente com a força do vice-capitão Bai não haveria problema em lidar com um monstro com a cabeça humana, mas ele não esperava que houvesse um outro fantasma escondido, e quando o vice-capitão Bai estava lutando com um monstro com a cabeça humana, ele acidentalmente foi atacado pelo outro monstro. Então naquele momento ele foi de arrasta pra cima, e o Dehai bate na mesa com raiva, e ele pergunta se tinha outro fantasma, e o que eles fizeram com as informações, como é que eles não sabiam que existiam 2 fantasmas naquela área, e ele diz que o departamento de inteligência que conduziu a investigação, e que ele realmente não percebeu que tinha um outro fantasma naquela área, aquele fantasma simplesmente surgiu do nada, e o Dehai pergunta onde é que está o Capitão Yang Ming, e ele diz que o Capitão Yang já está indo em direção àquele lugar, e o Dehai fica pensando um pouco ali, e ele fala para aquela pessoa que entrou na sala para levar o Fan Shiu para descansar um pouco, e diz para Lin Shui seguir ele até a sala de conferências por um momento. Então o Fan Shiu vai se levantando da cadeira, e ele fala pro cara liderar o caminho, e ele vai seguindo em silêncio atrás do cara, e ele com as habilidades dele vai escutando o que o pessoal tá conversando, e o Dehai diz para prepararem uma reunião de emergência para notificar a organização, e como recompensa por alguma missão que não foi dita aqui, eles vão receber 3.000 moedas espirituais e 10 incensos espiritual. E o Fan Shiu fica pensando o que é essas moedas espirituais e esse incenso espiritual. Eu vi que todos foram desenvolvidos pela sede de Boreal, mas a única coisa que eu vi foi as fotos no fórum. Eu nunca vi isso na vida real. Para ser mais preciso, as moedas espirituais são uma espécie de material de aço que pode transmitir espiritualidade. Geralmente é utilizado na fabricação de armas e armaduras. É a principal moeda de troca entre os mestres espirituais. Já o incenso espiritual pode inibir poluição mental. É um recurso muito precioso que pode aliviar os problemas dos mestres espirituais, que podem perder o controle das suas mentes. Então ele fica sentado na sala com aquele carinha. O mestre espiritual número 1 da cidade de Luteng morreu tão facilmente, e tudo isso com apenas 2 fantasmas? Bom, mas mesmo sendo fantasma de baixo nível como aquela enfermeira, eles têm uma pele dura como aço. As armas comuns não conseguem romper a sua defesa, mas por outro lado, os humanos, o corpo de carne e osso é muito frágil, e a taxa de tolerância de erros é muito baixa. Enfrentar um fantasma é, em última análise, uma desvantagem. E o Fan Shiu se levanta e vai para a janela e diz que não adianta ficar ansioso. E o cara pergunta o que o Fan Shiu tá fazendo, e o Fan Shiu já dá um golpe para desmaiar o cara. Bom, mas esse é o ponto fraco que os mestres espirituais podem ter, mas diferente deles, eu não posso morrer. Desse jeito aqui eu acho que tá legal. Mesmo diante desse caos, talvez eu consiga obter algumas informações.